Olá, meus amigos e minhas amigas que gostam de conversar, que têm amizades importantes e que gostam de conhecer fatos interessantes que acontecem na vida da gente, profissionalmente ou pessoalmente. Esta nova série, para quem ainda não está acostumado com ela não fala, como nas outras séries, do rádio, da televisão, especificamente. Agora, de vez em quando, de passagem, a gente toca no assunto, porque isso faz parte da vida da gente, como a música, como o teatro, como a dança. Então, nesta série, eu vou conversar com os meus amigos importantes. Então, eu, antes de qualquer coisa, preciso me apresentar, porque tem quem não me conheça. Então, eu sou radialista, sou professor universitário, meu nome é Luiz Fernando Malhoca, e nas redes sociais que levam o meu nome como nome do canal, você vai encontrar sempre a possibilidade de encontrar as gravações e revê-las depois. Então, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no LinkedIn e também em podcast. Portanto, você tem inúmeras chances de ver, ouvir ou só ouvir esse gostoso bate-papo. E o de hoje é com um produtor, eu não sei se ele só pode ser apresentado como produtor, porque ele fez muitas outras coisas e eu não sei de todas elas. Agora, que ele foi, e ainda é, um grande produtor musical e tem histórias para contar, disso eu não tenho dúvida, porque eu acompanhei boa parte. Então, convido aqui para dividir a tela comigo o nosso querido César Castanho. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Malhoca. Fico muito honrado em participar do seu bate-papo. É sempre importante. A gente tem histórias, a gente tem vontade de conversar com as pessoas, a gente tem situações que a gente quer que as pessoas saibam. Às vezes, um telefonema não é suficiente para deixar isso transparecer. E num bate-papo desse tipo que nós estamos tendo agora, eu acho que dá para fazer muito mais coisa. Eu sei de algumas, eu sei de bons momentos da sua carreira, mas eu vou querer que você fale também um pouco mais de coisas que talvez eu não saiba. Então, vamos lá. Eu, quando conheci você, já era mais ou menos anos 80, eu trabalhava como coordenador artístico da Jovem Pan, e você trabalhava para o 150 Nightclub do Maxud Plaza. Talvez fosse esse um momento. Agora, antes disso, conta um pouquinho da sua carreira, onde você nasceu e o que é que você descobriu no meio do caminho que fez você ter essa veia diretamente ligada ao show business. Bom, eu comecei a minha trajetória profissional muito novo, porque eu sempre dei muito trabalho para estudar. Meus pais ficavam loucos comigo, porque, enfim, eu não era, vamos dizer assim, um bom aluno, entre aspas. Porque eu sempre me rebelei muito com as situações do que você era obrigado. Eu acho que a juventude hoje tem mais liberdade do que nós tivemos na nossa época lá atrás, né? Então, eu sempre fui muito rebelde. E meu pai começou a me levar para trabalhar, entre aspas, com 14 anos, 15 anos, eu já trabalhava no banco, entre aspas, né, como eu falei, porque não podia trabalhar naquela época e naquela idade. Mas eu já fazia algumas atividades, como preparava a folha de pagamento para as grandes empresas, como Philips, Ford e algumas outras. E, quer dizer, todos os funcionários recebiam na época, não era nem por conta bancária nem nada, eles recebiam um envelope com dinheiro no final do mês do seu pagamento. E eu preparava aqueles envelopes. Era um dos, né, que preparava aquilo. E daí fui trabalhando, trabalhei depois numa agência do próprio banco, mas não me dava bem, porque não era uma coisa que eu queria fazer. E daí eu fui batendo cabeça aqui e ali, fui gerente de posto de gasolina, enfim, fui fazendo de tudo um pouco, o que aparecia, eu saía de um lugar e ia para o outro, mas nada
fixo, porque eu não me adaptava nas coisas. Até que eu fui trabalhar, eu pedi emprego, aliás, para o então Laudo Natel, governador que tinha acabado de ser sido indicado pelo governo da ditadura como governador de São Paulo. Eu conhecia já bem, através do banco, e eu fui pedir emprego para ele. Eu falei, bom, acho que você pode me arrumar alguma coisa. Ele falou, fala lá com o fulano, vai lá, desce lá, ele vai te arrumar alguma coisa. Aí o cara me recebeu, disse assim, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer um pouco disso, um pouco daquilo outro, mas o que eu gosto mesmo é música. Mas eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar na música. Ele falou, mas nós estamos na Secretaria da Cultura, eu vou te pôr justamente, nós temos a Secretaria da Cultura, aliás, o que ele falou, e vou te pôr justamente lá na Secretaria da Cultura, porque é o lugar mais perto de música que nós temos aqui. E lá fui eu para a Secretaria da Cultura. Em chegando-me, como era, assim, entre aspas, apadrinhado do governador na época, né? Obviamente me tratava com todas as reverências e tudo mais, mas eu não trabalhava, eu ficava só no gabinete do secretário. Até um dia que eu fui falar com ele, deu oportunidade, eu falei com ele, falei, secretário, tá um pouco chato isso, eu não gosto de ficar aqui ganhando sem trabalhar, me dá alguma coisa para fazer. Não, pode ficar em casa. Eu falei, não quero ficar em casa, não é isso, eu quero trabalhar. E aí ele me colocou junto de um programa que chamava-se Música nos Parques. Isso foi em 1971. E lá fui eu com Música nos Parques. E no dia que eu estou entrando no programa, o responsável acabava de pedir demissão. Aí foi chamado de novo no gabinete do secretário e falou, agora toma, assume lá que o pepino é teu. Então você tem isso, se inteira de tudo e começa a tocar o barco. E eu não entendi exatamente nada, eu só gostava de música. E a partir daí eu fui aprendendo a lidar com empresários, com os artistas, a programar, a escolher, porque tudo era feito por um homem só eu. Não tínhamos uma equipe nem nada para tocar o programa. Aí eu fui começando a aumentar o meu staff, arrumei um assistente dentro da secretaria mesmo, depois arrumei mais um, fiquei com 2 assistentes, e começamos também a tocar um programa no Teatro São Pedro de música, que era feito às sextas-feiras à meia-noite, que era a sessão Malditas. Então, música meia-noite. Tinha o teatro até 10h30, 11 horas, 11h30 no máximo, e à meia-noite entramos nós. E fomos tocando aquilo por um bom tempo. Até que surgiu, teve a troca de secretário, entrou o Max Pfeffer, e o Max era conhecido da família, e ele falou, Castanho, você está tocando os programas, nós vamos acabar com alguns deles. Eu falei, secretário, não faz isso, eu vou ficar sem atividade de novo, não, né? Não, tem que acabar porque música nos parques não vai mais acontecer. Está dando problema com a prefeitura, porque o parque é da prefeitura, a praça onde você está também no sábado também é da prefeitura, e nós vamos acabar com isso. Mas você vai trabalhar junto à TV Cultura, porque nós estamos pensando em fazer um projeto que chama de jazz. E como eu sei que você, o seu sogro, que era o Roberto Cortiel, que era um amante de jazz muito grande, jornalista, homem de televisão, enfim, bem ativo na área, ele gosta também, então nós vamos formar uma comissão que você vai fazer parte e vamos fazer um festival de jazz. Você volta aqui na quinta-feira da semana que vem, que o Claude Nobs, que é o grande mestre dos festivais de jazz na Suíça, em Montreux, está vindo para o Brasil e nós vamos conversar com ele. E aí começou realmente a minha carreira, a partir do Música nos Parques, quer dizer, bem simples, bem pequeno, bem tudo, e de repente eu entrei. Isso era dentro do período dos anos de 1971. E a partir daí eu venho vindo, produzindo, trabalhando, enfim, de tudo um pouco dentro da área de música. Bom, só para um esclarecimento, pareceu-me no meio do caminho que prefeitura e governo do Estado, independente de partidos, não estavam se adaptando, porque o governo do Estado, através da secretaria, tinha o projeto, mas o local em que o projeto era realizado pertencia à prefeitura. E por causa disso é que começou a haver o desentendimento. Entendi bem?
bem assim, mas tem que levar muito em conta os ciúmes, né? Porque na medida que você começa a fazer sucesso, o ciúme sempre acontece de todos os lados, né? Quem não está participando, né? Então, por exemplo, o prefeito não tinha louro nenhum, ele emprestava o parque, e os parques, né? E a gente é que fazia tudo, pela Secretaria do Estado. E nós começamos a levar muita gente para o Parque do Morumbi. Nós tínhamos assim um grande congestionamento na avenida para poder entrar no estacionamento do parque, que cabia muito pouco carro, aí começava a estacionar em qualquer lugar, aquelas coisas de, né, afluxo de público. E aí começa a acontecer que, enfim, dá problema, né? Isso dá problema, não adianta, é inevitável isso. Então, foi o que aconteceu na época. Bom, agora vamos voltar para a TV Cultura, que também tem ligações com o governo do Estado, é um organismo à parte, mas é subvencionado em parte pela verba estadual. E esse festival se deu em que época, em que ano? Ele começou a sua organização nos anos 80. Nós começamos no final dos anos 70. E começamos o trabalho de como fazer o festival aqui. Então, o que aconteceu? Nós montamos uma comissão que tinha alguns membros de, enfim, notório saber dentro da música, né? E na área de produção efetiva, só tinha eu e os outros eram, enfim, um crítico de música, um adorador de música de jazz, vários, aliás, tinha 3 adoradores de música, né, que o nome dentro, para colocar os nomes que estavam com maior sucesso, que eram os melhores em cada área, de sacas e piano, enfim, etc., dentro dos seus instrumentos, e montamos essa comissão e começamos a trabalhar. E quando chegou próximo Festival de Montreux, a secretaria mandou 2 pessoas para lá. Eu fui primeiro, depois atrás de mim foi o Zusa. Eu fui para observar a organização e ver como funcionava, porque tudo aquilo era novidade para a gente. Ter 4 bandas, 5 bandas em cima do mesmo palco. Então, basicamente eu fui, entre aspas, aprender como é que fazia aquilo, porque eu estava acostumado a montar uma banda, no máximo 1,5, né, usando as mesmas bases de bateria, baixo, instrumentos para amplificação e tudo. E lá realmente que a gente começou a observar como é que funcionava. Para o primeiro festival de jazz, que ocorreu em 78, nós trouxemos o diretor de palco de Montreux, para que não houvessem erros aqui na primeira apresentação, porque no primeiro, você sabe, o primeiro de estudo é o que pode surgir um grande êxito ou um grande fracasso. Então, nós já saímos com uma equipe muito bem montada, todo mundo já mais ou menos treinado, tá? Porque a gente pegou uma equipe de som, uma empresa grande de som da época que existia em São Paulo, e ali nós treinamos todos os técnicos para poder fazer esse tipo de trabalho. E onde foi dividido já por áreas, né? Quer dizer, tinha um técnico só para os teclados, outro só para as guitarras, outro para o baixo, o outro que cuidava dos sopros, enfim, dividimos tudo para poder ocorrer tudo direitinho no menor tempo possível de montagem e troca de palco entre uma banda e outra. E por aí foi, quer dizer, foi a primeira grande escola desses técnicos, porque eles também não tinham esse costume de fazer, eram muito assim, eu sou o técnico da banda do Djavan, acabou, não fazia mais nada, eu só cuidava daquilo e pronto. E lá que a gente foi, enfim, colocando as ideias que nós trouxemos de Montreux. Você, em gostando de música, chegou a aprender algum instrumento? Você dedilhava violão ou tinha um piano em casa que fazia alguma coisa? Ou era gosto musical simplesmente de quem é fã? Não, eu tinha muita vontade de aprender piano. Só que em casa de um assalariado bancário, obviamente não tinha como colocar um piano dentro de casa. Muito menos comprar um. E a saída que a minha mãe teve, na verdade, foi comprar uma sanfona para mim, né? Não vou dizer outra coisa, mas era uma sanfona, que tinha 80 baixos e tudo, já era semi-profissional, onde eu comecei a dedilhar ali.
Só que a minha vontade realmente era tocar teclado, né? E não existia teclado na época. Ou era piano, né? Ou podia ser até aquele pequeno de armário, ou, enfim, a sanfona para mim não me deixava, não matava as minhas vontades. Então eu passei a cuidar de algumas bandas de garagem, enfim, trabalhava, tocava com eles, inclusive, mas nada muito sério. Aí, quando eu parti para a Secretaria da Cultura, que tudo isso aconteceu, mas já como produtor, não como músico. Se eu contar para você, eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia nada disso, mas eu pedi a meu pai que me desse um piano, ele disse assim, eu não tenho como te dar um piano, e piano você não carrega nas costas. Vai aprender sanfona. Eu falei, pai, sanfona. E eu ganhei uma Scandale. Isso, é. Fui estudar com Dona Darclé Petit, que era neta de Carlos Petit, que morava na casa de Carlos Petit, na rua Carlos Petit, da Vila Mariana, e lá ela tinha um salãozinho, meio garagem, e que ela se transformou em salão de música, tinha um piano, para as aulas de piano, e tinha uma sanfona. E eu comprei lá o método Alencar Terra, e aprendi, porque a primeira coisa que você tem que fazer, até é curioso a gente falar sobre isso, é a coordenação. Porque essa mão vai de um jeito, a mão esquerda, a mão direita vai na vertical sobre os teclados. Depois você tem que mudar os seus dedinhos para posições para fazer o bemol, para fazer o laci, enfim, tem que achar os botões adequados, e aí você abre o fole, conta 1, 2, 3, 4, a mão... Tem uma hora que dá um nó na cabeça, eu consegui tirar. Ó, Minas Gerais, parabéns a você e noite feliz. Dali para frente eu falei, não dá, realmente é uma coisa que me incomoda, eu vou tocar disco. E aí fui brincar de DJ, e aí montei uma equipe de fazer bailinho e tal, mas isso não vem ao caso. Vamos voltar para o César. Você nunca trabalhou diretamente ligado com rádio, no sentido de fazer a música ou a promoção, ou vice-versa? Olha, a minha experiência com rádio foi bem posterior de todo esse início aí. Nos anos 90, 90 e poucos, a minha memória não está tão boa quanto a sua, que consegue citar até os seus professores. A minha, eu só lembro da minha primeira professora e mais nada. Mas eu fui trabalhar dentro, com uma pessoa amiga da família e tudo, que comprou a TV Manchete. Tá? E ele queria montar um grande conglomerado de rádio, televisão e jornais, que ele já tinha os jornais, já que ele estava comprando a televisão e tudo. E eu fui trabalhar para cuidar das rádios para ele. Ele tinha 5 rádios FM e 1 AM no Brasil. E eu fui coordenar isso, sem nunca ter tido a experiência de trabalhar dentro de uma rádio, mas eu fui coordenar, quer dizer, aquela história, o amigo do amigo vai acabar tendo que ajudá-lo, porque ele não tinha ninguém para colocar, ele falou, bom, você que gosta de música e tudo, você vai lá e cuida das rádios para mim. E lá fui eu. E aqui em São Paulo, eu coloquei a rádio tocando só novidades, música boa, de boa qualidade, quer dizer, não rock and roll, um pouquinho de rock mais leve e tal, popzinho que estava começando na época e tudo. E a rádio do Rio de Janeiro, uma era extremamente popular, porque era uma rádio essas rádios que mostram tudo, a AM, né? A FM também retransmitia São Paulo, a mesma programação. Salvador é uma rádio muito específica para o mercado local, porque, enfim, como eu brinco muito, era outro país, né? A Rádio Salvador. Transmitia diretamente para o gosto da população de Salvador. E nós fomos tocando assim durante um bom tempo, tá? Até que foi dada aquela briga imensa com o ex-proprietário da Manchete, com o novo que pagou, não pagou a conta, enfim, ele acabou perdendo tudo e eu saí fora das rádios. Então essa foi a minha experiência em rádio, tá?
É curioso. Eu passei por perto, mas eu estava em outra, ainda que estivesse em rádio por causa da época, da data. Dos trunfos profissionais, eu conheço 2 ou 3. Vamos esmiuçá-los. Aí eu falei do Maxud. Onde é que você acha que fez mais sucesso ou que você teve um resultado de público mais satisfatório na sua carreira de produtor em determinados locais que depois nós vamos especificar um por um. Pode ser o Maxud o primeiro deles, ou se você tiver um outro que eu não conheça, pode dizer. Eu já vinha de uma série de produções, enfim, independentes também, porque eu já trabalhava como promotor, produtor, eu já estava começando a trazer algumas bandas dos Estados Unidos para cá, e fazia nas casas, enfim, fazia o acordo com a casa para ter um aluguel, e enfim, e já estava a nível de produção independente nossas, né? Ia pedir a parte enfim, até usei as suas rádios, entre aspas, né, para fazer a promoção e tudo, já ia fazendo, contratava spots na televisão, eu ia fazendo de tudo um pouco. E numa dessas, já com algum retorno a nível de ser conhecido no mercado, eu fui chamado pelo Henri Maxud, o velho, né, para com uma conversa com ele. Eu não sabia bem o que era, mas, enfim, vamos lá conversar, porque de repente surge algum negócio, que era sempre o meu intuito, de ter negócios, né, fora o meu cargo dentro da Secretaria da Cultura. E ele me convidou para ele queria fazer um evento grande, que chamava-se Frank Sinatra, para inaugurar o hotel. Eu nem sabia que tinha hotel nem nada, mas, enfim, lá fui eu, conversando com ele, e onde ele fez a proposta. Eu queria que você tomasse conta de tudo, fez a construção do salão, montagem de mesas e tal, etc., que você coordenasse tudo com a nossa equipe já. Ele tinha uma equipe muito boa, porque ele era uma pessoa muito esperta, tá? Difícil de trabalhar com ele, mas ele era uma fortaleza a nível de capacidade e inteligência. E lá fomos nós, montamos uma equipe com o pessoal do hotel, então eu tinha um para cuidar da alimentação, alimentos e bebidas, depois eu tinha outro para cuidar do salão, eu tinha mais um para cuidar do fluxo de público, o outro para segurança, enfim. Fomos adaptando todo o pessoal dentro do hotel, dentro de uma produção normal. E fizemos 4 shows do Frank Sinatra nos salões do Hotel Maxud, que inclusive foi a inauguração do hotel em si. Porque até então o hotel estava funcionando no soft, né, só abertura bem calma, tranquila, com alguns quartos e tudo, e foi onde realmente abriu o hotel de vez, funcionando os seus 423 quartos, mais os salões lá embaixo, e alimento e bebida, e fizemos show para por dia, quase 700 pessoas. Era uma coisa muito exclusiva, porque se cobrou muito caro, que também aquilo, o Sinatra já tinha cantado no Maracanã, mas o Maracanã era uma coisa bem mais popular, né? Mas aqui não, aqui foi algo assim, eu não lembro de preço de ingresso, nada, nem a referência deles em dólar, mas eu sei que foi uma coisa cara. As madames todas de casaco de vison e etc., tinha smoking no primeiro dia, foi assim, uma coisa bem, né, bem nível AA. E onde foi feito também o lançamento do Chivas, aqui no Brasil. Foi um dos primeiros, quer dizer, foi o único uísque servido, já tinha um uísque em cima de cada mesa, sabe? Coisa bem refinada. E foi aí que eu comecei a trabalhar no Maxud. Depois disso, ele tinha uma área que estava ainda em construção, e ele falou, que tal se a gente fizer aqui um clube? Eu falei, depende do clube que o senhor quer montar, né? Não, eu quero algo exclusivo a nível de jazz. Só quero fazer jazz. Tá bom, dá para fazer. E fizemos algumas reuniões, montou-se de novo quase a mesma equipe para fazer a finalização do local, e abrimos o 150 Night Club, onde eu fiquei por um pouquinho mais de 6 anos. E lá que, enfim, trouxemos todos os nomes
de jazz da época que faziam todos com maior sucesso nos Estados Unidos e alguns também da Europa, tá? Bom, eu ia perguntar alguma coisa antes, mas a gente mudou de assunto e agora, de novo, veio o ensejo de perguntar. A TV Cultura, num determinado tempo, que eu acredito que foi por perto de 72 a 75, ou 70 a 73, algo assim, ela tinha um acordo com o AMB e todos os grandes espetáculos que eram feitos no AMB, pela Paulistur, se eu não me engano, eram fechados com a TV Cultura e ela tinha os direitos de gravação, de documentação. Você foi o produtor também desta série? Não. Eu que fiz a série toda no AMB, né? E era um dos locais que eu alugava para fazer as minhas produções. E a TV Cultura era uma das minhas divulgadoras. E ela gravava os eventos que a gente estava produzindo para posterior transmissão. Eu dava os direitos para ela de fazer uma transmissão e mais uma reprodução. Tá? Era isso que a TV Cultura tinha. E foram eventos foram de grande repercussão, porque a televisão sempre dá uma imagem muito grande, e mesmo sendo TV Cultura, que o Ibope dela é muito, muito baixo perante as outras, mas sempre tinha um retorno muito bom para nós. Posso chutar? Vamos ver se a memória está em dia e se bate. Swingle Singers, Ella Fitzgerald, Toots Thielemans, não me lembro exatamente. Bom, alguns nomes que eu me lembro de ter visto. Foram trazidos por você? Foram produzidos por você? Feitos dentro do Festival de Jazz de 78. Eram artistas que vieram para esse festival. Eu devo dizer a você que o produtor desses programas fui eu, para a TV Cultura. E por quê? Porque não tinha eu era um iniciante, eu estava começando carreira. Mas como chegava fim de semana e ninguém dos grandes nomes da produção, e olha que a TV Cultura tinha um elenco sensacional de produtores musicais e também de produtores culturais de outra área paralela. Mas como chegava fim de semana e ninguém queria entrar na escala para trabalhar, eles falavam, manda o Luiz Fernando que ele gosta dessas coisas. E eu tive a honra de produzir alguns desses programas para a televisão, está tudo no meu currículo, está tudo guardadinho, mas veja, não tinha a ideia de quem é que tinha proporcionado, e hoje nós estamos conversando. Por isso que é importante e é bom a gente ter amigos importantes. Um dia a gente descobre essas coisas todas. Descobre, e eu também não lembrava que você estava lá, porque era tanta gente com quem a gente tratava na época, né? E, enfim, eu só lembro que da TV Cultura a gente começou posicionando o caminhão, já nos dias de gravação, né? Posicionando o caminhão, vendo os cabos por onde ia passar. Conseguimos uma mesa que já tinha 3 saídas, uma saída era para monitor, uma para o PA e uma que saía direto para a televisão, porque já saía para a mesa da televisão. E luz era a mesma coisa, a gente tinha que ter mais luz do que o normal, enfim, era aquela brigaiada entre o produtor da banda que vinha, que não queria ligar tudo, porque era muito claro, a TV que mandava aumentar, enfim, todas essas coisas que a gente dialogava todos os shows dos festivais, né? Um dia eu ainda vou procurar, está tudo guardado aí num estoque, num guarda-móveis, mas eu vou procurar um grande currículo que eu tenho que cita nominalmente todos os programas que eu fiz como produtor ou como assistente, desde o começo de carreira. Eu fiz um grande currículo no início, porque eu achava que era importante que as pessoas iam ler. E foi bom, porque aí eu listei tudo o que eu fiz na minha vida, todos os programas que eu fiz de entrevista e outras coisas mais, na parte de televisão, que é outra área da minha vida que pouca gente sabe, porque eu fui carimbado como um diretor de rádio durante um bom período, que foi
vamos dizer assim, o meu período de mais conhecimento, de sucesso e tudo mais. No meio desse caminho, ocorreu algo que, ultimamente, neste ano de 2022, voltou a fazer sucesso, chamado Hollywood Rock. O que é que o César Castanho e o Hollywood Rock têm a ver um com o outro e o outro com um? Não, o Hollywood Rock foi um dos poucos festivais da época que eu não participei, tá? Desculpa, ato falho. Eu vou dizer para você o que acontece. Eu estou aqui, eu separei isso aqui para perguntar para você. Uhum. Olha, eu tenho das promoções que nós fizemos, e eu ia perguntar para você se você havia feito ou tinha alguma ligação com isso. Mas a verdade, a memória foi a minha traidora. O que eu ia perguntar, dizendo que em 2022 houve um grande sucesso de novo do Rock in Rio, e aí vem a pergunta que César tem a ver. Já do Rock in Rio, eu não produzi o primeiro, que foi em 85, no Maracanã, do Rio de Janeiro. Eu já fui produzir para o Medina no ano de 91, tá? E teve até uma situação muito interessante, porque o Medina não sabia. Quando ele leu o meu currículo também na época, né, que ele pediram para levar, eu falei, tá bom, para levar o currículo. Se bem que o currículo meu é muito simples e seco, né? Só assim, trabalhou com os artistas tais, e pronto, porque são mais de 5.000 shows que eu cheguei a fazer na vida. Então, enfim, é um número muito grande, não dá para contar, inclusive. E às vezes eu me descubro com alguém falando, você produziu a minha banda. Eu falei, legal, ótimo, isso é muito bom, eu já não lembro mais, mas tudo bem. Então, eu levei meu currículo para o Medina, e o Medina, na época da contratação, ele leu o currículo inteiro e falou, você desculpe, eu vou falar aqui, eu sou muito franco, gosto de falar as coisas na cara das pessoas, mas seu currículo não é verdadeiro. Eu falei, como não? Não é, você pôs aqui que produziu o Frank Sinatra. Eu falei, sim, senhor. Quando você produziu o Sinatra? Eu falei, na inauguração do Maxud Plaza, assim, com o doutor Henri Maxud. Aliás, eu quero o telefone dele, está aqui, deixa eu ligar para ele. Eu não sabia que o Sinatra... Eu falei, o Sinatra voltou a segunda vez para o Brasil, para o Maxud. E eu produzi. Você teve a honra de fazer no Maracanã, agora eu fiz o Maxud Plaza, né? Então, estamos quase iguais, só que você tem dinheiro e eu não. Mas a partir daí que minhas coisas aconteceram dentro dos festivais, tá? Eu fui produzir o Rock in Rio, tá? E já o primeiro, depois, como eu brincava muito com o Medina, que era assim, né? Eu produzi o Rock in Rio, desculpe, mas está acabando a minha bateria aqui, só plugar aqui do lado. Pronto. E eu produzindo o Rock in Rio, que foi no ano de 91 ou 2001? Agora é uma boa pergunta. Eu já não estou me conduzindo, como eu te falei, a minha memória está muito ruim depois da Covid. Acho que 91. Foi 81. Então, nós fizemos o Rock in Rio em 81. Depois, ele já tinha ouvido falar de mim por causa do festival de jazz no Rio de Janeiro, que chamou-se Monterrey Jazz Festival, que foi feito no ginásio do Maracanã, tá? Em anos 81, 82, mais ou menos. E então fomos fazer o Rock in Rio, onde eu trabalhei o ano inteirinho no Rio de Janeiro. Fizemos 91, depois fizemos o 92, aí fomos fazer o de Lisboa, que foi o primeiro Rock in Rio em Lisboa, que foi feito também por nós. Depois eu parei com o Rock in Rio porque era um problema grande. A gente era muito trabalho, era muito desgaste e pouco dinheiro. E eu cheguei a uma época da minha vida, eu falei, eu não vou me desgastar mais porque já não tenho mais cabelo para perder, né? Se for começar a perder a barba também, aí não dá certo. E ganhar pouco. E eu parei de trabalhar nessas grandes produções. Fiz mais algumas, onde realmente me interessava fazer. Fizemos o Festival de Brasília, enfim, outros grandes eventos, e foi onde eu fui também fazer o meu festival
enfim, dentro das minhas orientações, eu não tinha que obedecer ninguém, porque era tudo eu que tomava conta, que era o Festival de Blues em Ribeirão Preto. Você trabalhou alguma vez com aquele festival de Campos do Jordão? Fizemos lembrança disso. Fizemos alguns por causa da Secretaria da Cultura, né? Então, sim. Enfim, eu tinha o Eleazar de Carvalho e orquestra dentro do Teatro Sérgio Cardoso, da qual eu fui diretor durante quase 17 anos. Antes de existir o teatro, já era diretor, antes de ter o prédio fisicamente. Mas, enfim, nós fizemos algumas coisas juntos, porque eu já conhecia a orquestra, conhecia todo mundo, e, enfim, eles ensaiavam no teatro, tocavam no teatro, então era algo assim de boa convivência com eles. E com isso eu fui cuidar de algumas vezes dentro do auditório de Campos do Jordão. Mas não cuidando de todo o festival. O festival tinha uma estrutura própria, eu cuidava só de alguns pedaços para eles. Ok. Como empresário de artista, você fez alguns espetáculos em que você colocou artistas em determinados palcos específicos? Olha, eu não posso chamar de empresário, porque empresário eu fui, na verdade, só de alguns, como 2 ou 3 artistas de blues. Trabalhei com a Rita Lee durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos. E porque, na verdade, a parte de empresariado eu não gosto muito, porque aqui no país, o músico, o artista, o cantor brasileiro, ele ainda tem o hábito de achar que o empresário é o suposto pai ou a mãe dele. Então, assim, você começa a cuidar do artista, a parte profissional, de repente você está cuidando, preciso de um carro, vai alugar um carro pessoal para o artista. Eu preciso de empregada. Eu falei, mas não tem empregada, isso eu não sei onde eu vou buscar. Não, mas dá um jeito, arruma para mim. Quer dizer, você acaba virando, sabe, o pai e a mãe dele. E isso eu não tenho a menor paciência. Eu não gosto de entrar nesse nível pessoal das pessoas, principalmente dos artistas, porque é sempre muito complicado e não vai dar certo. Então, dos poucos que eu trabalhei, na verdade, hoje quer dizer, não que eu cuide, eu não cuido mais do André Cristóvão, que está na Escócia, que é um grande guitarrista de blues, né? E jazz, quer dizer, e eu cuidei dele, cuidei da Rita, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei, não, porque de repente eu estou me tornando um empresário de outros artistas, porque muitos outros vieram me procurar, e eu falei, não é para isso que eu tenho negócio. Né? Meu botequim é outro. Né? Certo. Um belo dia, o seu César Castanho resolve ir para os Estados Unidos, não só para passear, como já havia feito outras vezes, ou para trabalhar, como também havia feito. E ele aparece no Grammy Latino produzindo um show, Person of the Year, a personalidade do ano, de Gilberto Gil. Vamos contar essa história, porque eu estava perto de você, acompanhei, tive a honra de ser convidado por você para participar. Vamos contar como é que isso aconteceu. Tem começado o começo, né? Como diz o caipira. O começo foi assim, eu tinha um amigo que morava lá nos Estados Unidos e me convidou para ir para o Latin Grammy, que chama-se Luiz Fernando Malhoca. Não sei se você lembra desse fato. Mas, enfim, você foi o grande responsável de eu ir para os Estados Unidos. Era eu, você, Tom Gomes, era uma... Não me lembrava dessa culpa, não. Ok. Então, fomos nós 3 para assistir o primeiro Latin Grammy nos Estados Unidos, que ia ser em Miami. Em chegando em Miami, nos hospedamos no hotel já designado pela produção do Latin Grammy e tudo. De repente, vem a notícia: vamos todos para Los Angeles. Porque os cubanos em Miami não iam deixar realizar os shows por causa de uma banda que tinha sido convidada, que era de Cuba. Aí, lá fomos nós, sabe, de mala e cuia para Los Angeles. Isso foi no ano de 2011. E o nosso...
2011 ou 2001? Quando é que foi? 2001. 2001, isso, desculpe. Chegando em Los Angeles, num belo dia, acordamos com a notícia das torres. Eu vi, inclusive, o segundo avião ao vivo entrando na torre. E isso começou, não, agora vão jogar as bombas aqui em Los Angeles, que nós estávamos dentro do centro da cidade, onde tem umas torres ali que são conhecidas também, muito menores, né? Mas enfim. Não, vão jogar as bombas aqui, vão jogar aviões aqui em cima da cidade. Sai todo mundo do hotel, aquelas coisas, né? Acabamos mudando todo mundo para o Beverly Hills Hotel, que era uma coisa menor um pouco, mas fora do bochicho, onde estavam dizendo que ia sair, caírem os aviões, e onde acabou-se, enfim, realizando o evento. Foi tudo muito, enfim, foi muito complicado na época, mas hoje a gente dá até risada, porque, desculpando os acontecimentos lá das torres, né? Mas para nós, a gente estava com... Nós ficamos presos, não conseguimos voltar, só foi feito o primeiro dia de shows, que foi só a festa inicial do Latin Grammy, depois parou tudo. E aí começamos a tentar voltar para o Brasil, né, onde ninguém conseguia voo, não conseguia, porque o espaço aéreo fechado dos Estados Unidos ficou fechado por alguns dias. E a gente, assim, tinha algumas pessoas, alguns artistas, inclusive, desesperados para sair de lá, dentre os quais eu lembro muito bem, tinha o nosso amigo fraterno, que eu não vou declarar o nome, mas enfim, estava louco para ir embora, ele não queria ficar de jeito nenhum, né? Queria sair, e a gente começou a organizar a saída dos artistas, como o Sérgio Reis, por exemplo, enfiava todo mundo num carro e mandava para Tijuana, México, para pegar um ônibus, e depois do ônibus ele ia para o aeroporto e pegava o avião de lá para o Brasil, porque estava funcionando no México. Só nos Estados Unidos estava a fronteira fechada. Tanto que eles tinham que parar na fronteira do México e Estados Unidos, cruzava a pé e de lá pegava um carro para descer, pegava um carro para ir para Tijuana e de lá para o aeroporto, em a cidade do México. E eu fiquei ainda preso nos Estados Unidos por alguns dias, porque eu tinha uma encomenda que eu não podia deixar nos Estados Unidos, que eram 200 discos de blues do Buddy Guy, que eu já tinha comprado e mandando entregar em Miami. Só para você ver o rolo que eu estava, porque eu tinha um evento aqui que íamos distribuir esses discos aqui em São Paulo, né, como brinde para os espectadores que fosse ao evento era uma inauguração, abertura de um banco aqui. E foi uma confusão muito grande para poder voltar para Miami, pegar os discos e voltar para o Brasil. Eu tive que esperar, não tenho certeza absoluta, mas eram entre 5 e 6 dias que eu ainda tive que ficar por lá esperando como é que eu ia fazer para vir embora para o Brasil. No dia 10 de setembro, que foi a véspera dos terríveis acontecimentos, se realizou no hotel o jantar, porque o Grammy Latino tem como objetivo homenagear uma grande personalidade do mundo latino, entenda-se, não só de fala espanhola, mas também portuguesa, que fazemos parte, estamos aqui na América Latina, América do Sul, e foi escolhido o Gilberto Gil. E Gilberto Gil fez algumas exigências, inclusive, se eu não me engano, escolheu uma cantora internacional. Essa história eu sei porque estava lá, mas não sei dos detalhes. Se o César puder contar para a gente como é que Natalie Cole, por exemplo, apareceu no palco cantando música de Gilberto Gil. Você lembra disso? Eu lembro, porque, enfim, eu fui um dos responsáveis por essa ideia, né? Quer dizer, nós tínhamos o Grammy Latino, ele tinha um grande problema dessas noites da festa que a gente costumava dizer, do jantar de apresentação, que era ele levava várias bandas para homenagear o artista. Então, assim, a Natalie Cole, como foi citada por você, ela iria com o grupo dela. Aí, assim, o
Carlos Santana ia com a banda dele. Isso gerava um custo para o Latin Grammy absurdo de passagens, quartos de hotel, transportes e tudo. E eu colocando a ideia que eu tive para o Latin Grammy, eu falei, olha, por que a gente não faz o seguinte? O homenageado quem é? É o Gilberto Gil? Muito bom. Vamos contratar a banda do Gilberto Gil. Assim que a gente separar os artistas que vão participar e forem aceitos os convites, nós vamos mandar as partituras de cada música que eles forem cantar para os artistas, empresários e banda, e a nossa banda do Gil, e vamos todo mundo ensaiar com essa banda. Então, foi o que foi feito, quer dizer, então a Natalie Cole foi cantar com a banda do Gilberto Gil. Por quê? Aí era uma banda só, já estavam em cima do palco, não precisava mexer em nada, mudar nada, era só colocar o microfone dela. E o sucesso foi imenso porque nunca tinha sido aventada a possibilidade de acontecer isso no Latin Grammy. Quer dizer, foi uma grande sacada que a gente teve e todo mundo adorou, porque o espetáculo foi simplesmente maravilhoso, já que a banda estava mais do que afinada com as músicas do Gilberto Gil, tá certo? Que era a banda dele, então só tocava isso todos os shows. O Gil é um homem que trabalha muito, né? Ou trabalhava muito, hoje ele deve estar um pouquinho mais devagar, mas enfim, trabalhava muito, muito na época. E a banda, sabe, ganhando cachês a mais e participando de um evento desse, para ela estava super tranquila, e os músicos todos adoraram também, porque, né, foi muito mais fácil ter um lugar só para tocar do que ficar com várias outras no meio da coisa. E nós ensaiamos um dia antes com todos os artistas, passamos o som com todo mundo, num outro reservado do hotel, lá embaixo, num dos salões de festas. Montamos o palco exatamente como seria a da festa, onde depois de 2 dias nós só levantamos o palco para o local certo. Então foi tudo muito tranquilo e muito satisfatório o resultado. Eu me lembro de vários detalhes, eu cuidei da Daniela Mercury, cada um de nós lá, dos seus ajudantes, você pediu para cuidar de um ou outro artista que era para tudo sair direitinho, e acho que fizemos um bom espetáculo, e foi um trabalho legal. Assisti a outros sem trabalhar, assisti Julio Iglesias, por exemplo, que também foi um grande momento, um grande show, porque participei também por obra e graça de Tom Gomes, citado por você, que era um representante brasileiro dentro do Grammy Latino, e ele me colocou para ser, ainda que um estagiário, eu representava o lado brasileiro. Então, eu fazia as traduções para a revista do Grammy, do inglês para português, ou do espanhol para o português, dependendo do artigo, e ficava um dia, uma quarta-feira de cada semana à disposição para conversar, fazer a ponte entre o presidente do Grammy Latino, lá na Lincoln Road, e os brasileiros que, de alguma forma, tinham ligações, ou por questões contratuais, ou porque iam receber o prêmio, ou porque estavam sendo cotejados, enfim, qualquer tipo de ligações eram feitas, quaisquer tipos de ligações eram feitas por mim no que tangia o lado brasileiro. Isto posto, o que mais César Castanho fez que eu não acompanhei, que eu não soube, que eu não vi, para a gente poder contar nesse final de programa? Bom, como eu te falei, já citei aqui o Festival de Blues em Ribeirão Preto. Antes de Ribeirão, nós fizemos um festival aqui em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Na época, era uma coisa mais, como eu vou dizer, menos controlado o nível de assistência, venda de ingresso e tudo isso, e nós fizemos um show no ginásio Ibirapuera com 14 mil pessoas, que foi uma loucura completa, porque hoje, na verdade, o máximo que se admite lá, acho que ainda é 8 mil. E nós colocamos 14 mil pessoas dentro do ginásio, que estava uma bomba de blues lá dentro. Dali nós fomos para Ribeirão Preto,
onde tivemos 6 dias de show totalmente lotados na Cava do Bosque, o ginásio que eles têm lá. A Cava nós tivemos que abrir os portões, afastar todas as portas, todas as barreiras, porque não tinha como pôr mais gente lá dentro, porque eles estavam invadindo, enfim, nós abrimos tudo e pedimos calma para o pessoal para poder realizar o evento, né? Todo dia era assim, entravam os pagantes e depois se abria tudo para o pessoal sentar, ao menos nos corredores, nas áreas externas e tudo, para poder, ao menos, ouvir o evento. Eu lembro que no primeiro dia teve um congestionamento imenso na Anhanguera, onde, por rádio, eu fui convocado para a polícia rodoviária explicar o que estava havendo. Eu falei, eu não posso sair daqui agora. Eu não vou sair daqui agora, não. Vocês deem um jeito, liga a sirene aí, manda um carrinho aqui, eu explico para alguém, mas eu não posso sair daqui. Tal afluência de público que foi de São Paulo para Ribeirão Preto. As vias todas congestionadas. Então, foi uma coisa assim, muito interessante na época para nós, né? E fora isso, eu fiz uma série de eventos, né, que, enfim, como você mesmo citou, fizemos o Paulistur, muitos eventos na Paulistur, porque nós não tínhamos casa para realizar evento aqui em São Paulo. No Rio tinha o Canecão, aqui em São Paulo não tinha nada, era só o ginásio do AMB. Só isso. Então foi lá... abandonado depois. Todas as outras casas vieram bem depois disso, né? César, uma pergunta de alguém que ama o rádio, é apaixonado por rádio, nasceu para isso, sou eu. Por que é que não tem uma rádio? Já houve tentativas. Por que não tem uma rádio dedicada a esse tipo de público, se você sabe e pode comprovar que a afluência de público para esse tipo de espetáculo é grande? Olha, eu acho que é mais medo dos investidores. Eles vão sempre, as pessoas que investem, eles vão sempre onde é o lugar mais certo de dar retorno, né? Então, hoje, falando-se de música, o que dá retorno? É pop? É lá que eles vão fazer. Quer dizer, o sertanejo, é isso que eles vão fazer. Eles não vão querer investir em blues ou jazz, com exceção de 1 ou 2 rádios na cidade de São Paulo, que ainda fazem alguma coisa, né? Mas, enfim, nada além disso. Quando eu fui diretor da Manchete, da FFM em São Paulo, a FM aqui trabalhava só com músicas, tinha pop, tinha rock, mas só músicas, assim, basicamente, vamos dizer, desconhecidas. Grandes bandas, mas não tocava a faixa A, eu tocava o lado B. Sempre escolhidas e tudo, mas lado B, não a principal música, sabe, de uma banda de rock ou pop, ou seja lá o que for. E eu acho que falta coragem de fazer. É querer jogar no certo, né, para correr risco. Eu já participei de algumas reuniões em que pensavam em fazer uma rádio para isso. E aí tinha gente que dizia que podia dar certo, tinha gente que dizia que podia não dar, e também, o que é mais importante, o medo de não ter patrocínio para isso. Sim. Porque para uma rádio mais popular você consegue muito mais facilmente patrocinadores com produtos e serviços que podem bancar o seu custo do que falando por uma população um pouco mais elitizada, de bom gosto, de apuro e tudo mais. Você toparia, se alguém chamasse você para montar uma rádio para esse tipo de público, você toparia? Olha, é o que eu digo, a gente está sempre aberto, né, para novos negócios e principalmente novos desafios. Eu não gosto de fazer as coisas só por fazer, não, eu gosto de ter desafio na minha vida, como sempre fui desafiado e sempre peguei o desafio e entreguei o produto. Graças a Deus nós não falhamos em nenhum deles. As pessoas podem achar que isto ou aquilo de mim, posso ter inimigos, com os quais devo ter, mas meu rol de amigos e colaboradores sempre foi muito maior. E principalmente das pessoas que gostavam do que eu fazia, tanto no 150 quanto nos festivais. Enfim, eu sempre tive, assim, entre aspas, muitos fãs, apesar de não querer aparecer muito. Eu acho que quem tem que aparecer é o artista. Eu não sou artista, eu sou só, como eu brinco, o carregador do piano, né? Quando dá para carregar, a gente carrega. Quando não dá, não se carrega. Mas basicamente é isso.
né? O desafio, para mim, é fundamental no trabalho. Eu também gosto dessa palavra e acho que foi isso que me moveu durante muitos e muitos anos da carreira. Tem alguma coisa na vida que você não fez e ainda acha que dá para fazer ou gostaria de fazer? Olha, eu não vou dizer para você que eu gostaria, mas, enfim, deve ter alguma coisa que eu não tenha feito na carreira. Como eu te disse, eu fui muito desafiado ao longo de todo o meu tempo de produção e, enfim, tanto que fazer produção, por exemplo, aqui no Brasil ou fazer nos Estados Unidos, eu gostaria muito de voltar a fazer alguma coisa nos Estados Unidos, mas um grande evento nos Estados Unidos, que é para mostrar para os gringos como a gente faz, né? Evento misturando música brasileira, misturando música latina, principalmente de regiões onde não se tem notícia de músicos nos Estados Unidos, né? Teve alguns desafios para lá, com música cubana, música venezuelana, colombiana, enfim, carregar alguma coisa dos países que estão, entre aspas, proibidos pelos Estados Unidos, que é para colocar um pouco mais de pimenta no molho, né? Mais salsa, é isso aí. César, foi extremamente gostoso bater papo e descobrir mais coisas do que as que eu já sabia, e relembrar outras tantas. Foi muito gostoso. Vamos ver se a gente se encontra aqui ou lá nos Estados Unidos, como você bem falou. É sempre uma vontade que a gente tem de voltar para lá. O César morou nos Estados Unidos durante o período, eu morei mais ou menos no mesmo período, e a gente tem lembranças boas, tem saudade daqueles bons tempos, que nem sempre podem voltar, mas de qualquer forma, passando por perto, a gente sempre mata a saudade. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa toda, e vamos brindar a qualquer momento aí, depois desse período ruim que nós já tivemos e estamos superando. Obrigado. Eu que te agradeço, Malhoca, e vamos realmente nos encontrar nos Estados Unidos e aqui também, porque, como eu digo, né, sempre tem que aproveitar a vida. Enquanto podemos, vamos aproveitar. Deus quiser. Um abraço na nossa querida Sueli, a patroa, que já foi citada e de maneira até bastante interessante, porque eu ia perguntar alguma coisa a respeito. Você logo no começo já falou da família importante, que fez muito pelo rádio e pela televisão. Então, um grande abraço para todos da família e até uma outra oportunidade, César. Até mais. Muito obrigado, Malhoca. Grande abraço para você. Muito obrigado pelo convite. Viu? Prazer foi nosso. César Castanho, um dos meus amigos importantes, conversou com vocês. E não é bom a gente abrir um pouquinho o coração e contar coisas? É muito legal. Então, esta série, que está apenas começando, eu acho que vai ser muito legal, porque ela abre oportunidade para a gente conhecer pessoas importantes. Não só porque são meus amigos, mas porque são importantes. A gente volta na semana que vem e eu vou procurar, na minha imensa lista de amigos importantes, mais nomes que vocês vão gostar de conhecer. Um abraço e até lá.